Se você num dia fica triste e no mesmo dia fica feliz, será que você está dentro do transtorno bipolar? Será que o transtorno bipolar é tão fácil assim de acontecer? Então, nesse vídeo você vai entender finalmente como funciona, o que é o transtorno bipolar. Isso feito por um psicólogo que tem 3 anos de experiência clínica. Então, vamos lá. Eu também, quando eu era acadêmico de psicologia, eu tinha essa ideia, ai, a pessoa, porque tem um senso comum, né? A pessoa troca muito de humor durante o dia, uma hora ela tá feliz, uma hora tá triste, essa pessoa é bipolar. E, assim como vocês estão sabendo agora, eu soube disso quando era um jovem acadêmico que acabei de pegar o DSM, que inclusive tá aqui, esse livro aqui, ó. Ah, DSM, tá desfocado. Quando eu peguei o DSM, eu vi que não é bem assim, é pior do que a gente imagina. Assim, as pessoas que estão dentro do transtorno bipolar, transtorno afetivo bipolar, sofrem bastante. É como eu acho que eu tentei colocar na thumb aí, se ela vivesse se equilibrando entre dois humores, duas coisas que são bem diferentes. É por isso que é bipolar, que são dois polos muito diferentes. Porque no transtorno bipolar você pode ter episódios maníacos e hipomaníacos, já já a gente vai ver o que que é isso, e também episódios depressivos, ou seja, a pessoa realmente ela sai de um estado de raiz gigante, meu Deus, eu sou tudo, eu faço e aconteço, para um estado depressivo. E isso, galera, isso é muito ruim. Como se a pessoa ela fosse refém de algo que ela não controla, porque a pessoa que está dentro do transtorno bipolar não controla quando tem essa mudança, sabe? Só acontece. E isso, nossa, causa muito prejuízo. Por isso que um dos critérios diagnósticos é justamente esse humor persistente causar prejuízo. Mas primeiro, vamos entender uma coisa. O transtorno bipolar, você precisa estar com esse humor por pelo menos uma semana. Por exemplo, você está uma semana no episódio maníaco e precisa acontecer um episódio maníaco e um episódio depressivo, obviamente. Isso a gente falando do transtorno bipolar do tipo 1. Tem transtorno bipolar do tipo 2 também, que posso fazer um outro vídeo, mas a gente vai ficar no transtorno bipolar do tipo 1 hoje, tudo bem? Vamos lá. Um episódio maníaco, ele tem 4 coisas que precisam acontecer para ele ser considerado um episódio maníaco. Porém, a gente já consegue classificar ele quando acontece o critério 1 e o critério 4. E outra observação do DSM é que, obviamente, pelo menos um episódio maníaco na vida precisa acontecer para a gente pensar em bipolaridade. Se não aconteceu, só depressão. Só, né? Então, vamos lá. O primeiro critério é um período distinto de humor anormal e persistente, elevado, de expansão, irritação, aumento anormal e persistente em uma atividade ou energia perante o dia. Pode até ser confundido com hiperfoco no autismo, porém vocês vão ver que tem um pouco de diferença. Esse é o primeiro critério, é esse aumento exponencial de energia, irritabilidade e tudo. A pessoa fica lá em cima. O segundo critério é durante o período de perturbação de humor e aumento de energia. Em 3 atividades que eu vou citar aqui, são 7, e estão presentes num grau significativo durante a vida e a semana e tem uma mudança brusca e notável, vocês vão notar. O primeiro critério é uma autoestima inflada, ou um ego grandioso, redução da necessidade de sono, essas pessoas dormem menos, maior eloquência que o habitual, ou uma pressão para continuar falando, a pessoa quer muito falar. 4. Fuga de ideias e pensamentos subjetivos acelerados, ou seja, aquela pessoa que além de pensar, aliás, além de falar muito rápido, pensa muito rápido, fica mais distraído. Outra coisa que também ajuda a confundir um pouco os critérios, porque aqui pode se confundir um pouco com o TDAH também, questão de hiperfoco. É por isso que eu acho que pode ter alguns diagnósticos errados de autismo, a pessoa pode ser meio bipolar, mas outros 500, enfim. Aumento da atividade dirigida a objetos, e não atividades sociais, ou seja, a pessoa que fica muito restrita a fazer, construir coisas e diminui a sociabilidade. E envolvimento excessivo em atividades de potencial elevado de estragar a sua vida, por exemplo, usar mais drogas, jogar no tigrinho, esportes radicais. Tudo tem a ver com o episódio maníaco. E o terceiro diagnóstico é se
isso causa um grande prejuízo na sua vida. Por exemplo, você perde dinheiro quando acontece episódio maníaco, você termina seus relacionamentos, você machuca parte do seu corpo, coisas assim. E também o quarto critério, que lembra que eu falei que tem o critério um e o critério 4, que nos ajuda a diagnosticar isso. O critério 4 é que se isso não é melhor explicado por algum outro uso de droga, alguma outra coisa que não seja realmente o transtorno, aliás, o episódio maníaco. Então, usei isso, isso e isso e tive esses sintomas. A gente já descarta essa observação porque foi induzido por uso de drogas e nunca mais aconteceu. Fez sentido para vocês? Agora, gente, o próximo que a gente vai ver é o episódio hipomaníaco. Olha que interessante. Ele é muito parecido com o outro. Aliás, ele é idêntico ao outro. A única diferença é que a gente vai acrescentar mais dois critérios. Então, lembra dos critérios anteriores do episódio maníaco? Pois é, a gente vai acrescentar mais dois. Quais são esses dois? O episódio não é suficientemente grave a ponto de causar prejuízo acentuado no funcionamento social profissional ou para necessitar de hospitalização. Ou seja, pensa que essa pessoa se envolveu em atividades potencialmente ruins, mas, por exemplo, ela não se machucou, ela não perdeu todo o dinheiro da poupança, entende? É um episódio maníaco mais leve, podemos dizer assim. E o outro critério é: o episódio não é atribuído aos efeitos fisiológicos de uma substância ou a outra condição médica, que é um acréscimo do outro. E é isso. Fez sentido para vocês até aqui? E vamos lá agora entender o transtorno depressivo maior. O transtorno depressivo maior, ele precisa ter acontecido durante 2 semanas e tal, ou seja, você pode ter os sintomas que eu vou relatar, passou em uma semana, não é transtorno depressivo. O transtorno depressivo maior precisa ocorrer, obviamente, depois de um transtorno maníaco e maníaco ou muito perto, porque a gente note a diferença de funcionamento desse paciente. A gente, quando eu digo que a gente vai pesquisar, a gente vai pesquisar não, a gente vai diagnosticar isso, a gente precisa da atenção da família. Ou seja, perguntar do funcionamento, ver como esse paciente funciona, para aí então a gente enquadrar nesses critérios. Porque o diagnóstico, ele não é só um checklist assim, o paciente tem isso, isso, isso. Pode parecer só um checklist, mas a gente tem que verificar o contexto, a gente tem que verificar o histórico dessa família, tem que verificar o histórico médico, medicamentoso, tudo para que isso seja explicado realmente por um transtorno psicológico, porque o transtorno, quando a gente vai dar um diagnóstico, a gente tem que ser muito preciso. Eu sou muito criterioso. É tanto que quando eu tenho, quando eu reconheço que eu não tenho capacidade para fazer tal diagnóstico, eu peço para o paciente ir procurar um neuropsicólogo e tal, alguém que tem essa visão melhor. E é tanto que eu ajudo no diagnóstico também quando essa pessoa vai em outro psicólogo para pegar esse diagnóstico. Mas sim, você precisa ter muita responsabilidade quando você vai dar o diagnóstico a alguém que você pode mudar a vida dessa pessoa. Disclaimer feito, então vamos ver os sintomas, porque a pessoa ela tem que ter no mínimo 5 sintomas e tem que ter dois de certeza. E esses dois são humor deprimido, né, que está visivelmente triste, e perda de interesse ou prazer nas coisas que ela gosta de fazer, que é chamada anedonia. Ou seja, a pessoa precisa estar triste, né, obviamente, com humor deprimido, e ela tem que não ter interesse nas coisas, ou seja, a pessoa não acha mais legal ir para academia, coisa que ela fazia, não acha mais legal sair com os amigos e tal. Esses dois sintomas precisam estar incluídos para a gente fazer o diagnóstico. Esse humor deprimido tem que estar na maior parte do dia, durante todos os dias. Aí a acentuada diminuição de prazer envolve até essa pessoa não ir mais e tal, deixar de frequentar espaços. Aí tem a perda ou ganho de peso, e isso nota-se que é 5% do peso corporal durante esse período. Só que essa questão do peso ele é muito variável. Eu acredito que isso no futuro vai mudar, mas sim, um grande salto de peso ou grande diminuição de peso. Grande assim, né? Que aqui é relacionado a 5%. Nessas 2 semanas que tá essa observação, já é preocupante. E tem outra coisa também que é bem visível, que é a insônia ou a hipersonia. O que é a hipersonia?
é a pessoa dormir demais. Insônia é a pessoa não dormir. Isso sendo quase diário. Agitação ou retardo psicomotor. O que isso quer dizer? A pessoa ou se mexe muito ou fica muito retraída, como se estivesse na marcha lenta. Fadiga ou perda de energia quase todos os dias. Aí tem um dos mais óbvios de se perceber, que é o sentimento de inutilidade, culpa excessiva, inapropriada. Sabe? Uma pessoa que se culpa por tudo, só que essa pessoa não fez nada. Pois é. E capacidade diminuída de concentração. Ou seja, essa pessoa não consegue ler durante muito tempo, não consegue terminar um raciocínio, que ela se perde. Outra coisa também que pode ser confundido com TDAH. Então, nota-se que os transtornos mentais são bem complicados. Outro sintoma também é pensamentos recorrentes de morte. Ah, quero morrer. Ai, minha vida seria melhor se eu não estivesse vivo e tal. Aí, outro critério diagnóstico também, fora esses sintomas, é se isso causa um prejuízo clinicamente relevante. Meu Deus, eu quase esqueço. E o episódio não é atribuído ao uso de outras substâncias. Então, nota-se que o transtorno bipolar, obviamente reforçando o próprio nome já diz, a pessoa vive entre dois polos. Isso é muito complicado, porque o transtorno bipolar necessita de... As melhores evidências são com medicação. Porque, por exemplo, uma das medicações que é usada no transtorno bipolar, que é o lítio, ajuda a pessoa a regular o ciclo circadiano e dormir. Porque perceba que a pessoa, ou na fase maníaca, na fase hipomaníaca, ou na fase depressiva, pode ter problema de sono. Então, vários prejuízos acentuados. Ou seja, uma das partes que a gente trabalha com o paciente é ele aprender a lidar com si mesmo nesses dois períodos, porque é muito complicado. O paciente viver preso, escravo e refém do que o cérebro dele vai mandar naquela semana. Porque ele pode estar numa semana super bem e tal, e depois vem um episódio depressivo. Ou depois do episódio depressivo entrar no episódio maníaco e mudar totalmente o estilo de vida, começar a fazer, depois para e tal. Isso gera um constante ciclo de frustração. Então, se você acha que está passando por isso, vai no link da bio, marca a sua sessão, que nisso eu posso te ajudar, né? Mas se você gostou do conteúdo, se inscreve aqui do canal e comenta qual outro transtorno você quer que eu explique para você. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estou tentando manter uma boa frequência aqui no YouTube. E se esse tipo de vídeo, só conversando com você, explicando as coisas, tá legal para vocês, comenta aqui que eu quero saber. Até o próximo vídeo. Tchau!